poliglotas e futuros poliglotas, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar do verbo haver. Ai, que loucura! Eu ia fazer um vídeo só sobre o verbo haver no italiano. Aliás, se vocês quiserem que eu faça isso, me deixem nos comentários que eu faço. Mas eu quis vir aqui mais ou menos para falar em geral sobre o haver, né, diferenças do português e outros idiomas. Da mesma forma que eu fiz uma vez falando dos tempos compostos. Vou deixar o link por aqui que eu quis falar englobando em geral os idiomas. Mas basicamente, na maioria dos idiomas, não há essa confusão, vamos dizer assim, que há no português com o verbo haver e o verbo ter. A gente usa muito o verbo ter no lugar do haver, que seria de existência. Então eu digo assim, tem uma casa lá, ao invés de dizer há uma casa lá, né? Porque o ter seria mais de posse e o haver de existência, mas a gente confunde muito no português. E não é um problema, é uma coisa comum da gente, a gente super se entende, ninguém vai chegar e dizer, ah, tá falando errado, tem que usar o verbo haver. Eu mesma uso errado, mesmo sabendo que eu tô usando errado. É uma coisa comum. Porém, entretanto, nos outros idiomas não há essa confusão entre o ter e o haver, e por isso que a gente acaba usando errado nos outros idiomas, achando que dá pra fazer o mesmo que no português. Por isso que eu vim alertar vocês pra terem cuidado. Então, por exemplo, no francês a gente tem o il y a. Então eu não vou usar o verbo avoir, simplesmente de ter, né? Eu vou usar, por exemplo, il a. Aí eu vou dizer há uma coisa lá. Não, né? Eu vou usar il y a, que é o verbo haver. Também a gente tem no inglês, eu não vou usar o have, que é ter. Eu vou usar o there is, there are. Claro que tem os outros tempos verbais, mas basicamente there is é há pro singular e there are há de haver pro plural. A gente tem no espanhol, por exemplo, I. O espanhol é que nem no português. A gente tem somente o verbo I para coisas no singular e plural. Pode ter no outros tempos verbais, tipo hubo, habrá, havia, enfim. Mas não diferente para o singular e para o plural, né? Por exemplo, a gente fala em português. No passado, a gente falava, haviam muitas pessoas na festa. Não, é errado. O certo é havia muitas pessoas na festa. Porque ele é invariável, ele não muda em número, entendeu? Então, no espanhol a mesma coisa, é sempre no singular, né, da terceira pessoa lá do singular. E vale lembrar que não é assim como no espanhol e no português, que é sempre o mesmo, né, o verbo haver, no singular e plural é a mesma coisa. Não, por exemplo, no inglês, como eu disse, a gente tem o there is, there are, que é diferente. No italiano a gente tem o c'è e ci sono, né, que também tem os outros tempos verbais, mas a gente separa singular e plural, né, e assim vai. Então, depende do idioma, mas o que eu quero dizer é que eles não confundem nem no espanhol, nem no inglês, nem no italiano, nem no francês, nem no alemão, eles não confundem o verbo ter com o verbo haver, entende? Então, se tu quiseres que eu faça vídeos específicos falando sobre o haver e o ter pra vocês entenderem melhor, principalmente o italiano, que vocês me pedem bastante, se quiserem o francês também, então me falem. Um detalhe, no espanhol e no inglês eu já tenho vídeo nos meus canais específicos desses idiomas, eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês tenham interesse em assistir e entender melhor sobre o haver e o ter. Tá? Especialmente sobre o haver, que a gente confunde. Mas lembra disso, que é um alerta importante, principalmente se tu tá começando a estudar idiomas, tu vais ter esse erro provavelmente no começo e tens que se policiar para usar certinho o ter como posse e o haver como existência. Lembrando que o haver também, ele pode ser conjugado para cada pessoa para usar como tempo composto para vários desses idiomas que eu citei, todos, né? Tem aquele tempo composto do passado. Mas fora isso, ele é sempre usado na terceira pessoa ali, somente como haver uma coisa ou mais coisas, ou enfim. Espero que o vídeo tenha sido útil e me deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos, dúvidas que tu tens, etc. E deixa teu like se tu gostaste, me segue no Instagram e nos vemos então no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!